Alguém já abriu uma... Está voltando agora no intervalo. Vamos voltar ao item 24, recorrente Fazenda Nacional, interessado Brasfac. Os processos que vieram da primeira sessão, alguns são um pouco diferentes para a gente. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda contra a decisão tomada na Cor 14.01002.2337 de 2018. Eis a ementa. Depósito bancário de origem não comprovada, presunção de omissão de receita. A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de receita com base em valores depositados na conta bancária do titular, regularmente intimado, que regularmente intimado não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Desse modo, a falta de intimação para o contribuinte comprovar a origem dos depósitos infirma a presunção legal de omissão de receita. A divergência suscitada no recurso especial refere-se à natureza do vício, se material ou formal, ante a falta de intimação prévia ao contribuinte para comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de que é titular, para fins de caracterização da presunção de omissão de receita. O sujeito não apresentou contra-razões. Voto simples. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso interposto pela Fazenda. Transcrevo o artigo 10 do Decreto 7235. Até outro disposto no artigo 10, 7235, a primeira indagação pertinente é se os requisitos de forma instruídos em lei foram observados pelo auditor fiscal da Receita, responsável pelo procedimento. Não se permitisse nos autos que o auto de infração tenha deixado de informar a qualificação do autuado, local, data e hora da lavratura, descrição do fato, disposição legal infringida e penalidade aplicável. A determinação da exigência da intimação para cumprimento, para cumpri-la, ou impugná-la no prazo de 30 dias, e a assinatura do autuante, a indicação do seu cargo, função e o número da matrícula. Ou seja, não se vislumbra nenhum entrave relacionado à formalização do instrumento por meio do qual a exigência foi notificada pelo sujeito passivo. O vício de forma somente ocorre quando os requisitos de natureza formal especificados em lei não são observados. Não foi o que aconteceu. Como se viu, o auto continha todos os elementos especificados no artigo 10 do Decreto 7235. De fato, o que se observou foi que a fiscalização deixou de adotar um procedimento também indispensável, só que no caso, a comprovação do ilícito e a não formalização da exigência. Uma vez que a fiscalização pretendia lançar mão da presunção de omissão de receita, nos termos do artigo 42 da 9430, deveria ter intimado o contribuinte a comprovar a origem dos recursos e não o fez. Transcrevo aí o artigo 42. Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimentos, valores creditados em conta de depósito ou investimento mantido junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos. Contudo, em controvérsia que o físico não intimou o contribuinte a comprovar a origem dos recursos, apenas a apresentar a relação de todas as contas correntes movimentadas no ano de 2005. Foi o que diz o relator do acórdão recorrido. Ele fala: a omissão de receita não é legalmente presumida a partir dos simples depósitos bancários, mas somente daqueles qualificados pela não comprovação de origem. Por outros termos, não basta a autoridade indicar os depósitos bancários, procedimento que fez no presente feito. É necessário demonstrar que a origem desse depósito não foi comprovada pelo sujeito passivo. Para tal, é essencial que se intime especificamente para dar oportunidade de fazer tal prova. Se não fez tal intimação, não pode aduzir que a origem não é comprovada. Portanto, trata-se de uma falha procedimental, relacionada à comprovação do ilícito por parte da fiscalização federal e não de um vício de forma do instrumento definido, como hábil para consignar a exigência. Dessa forma, eu estou negando o provimento do recurso da Fazenda. Esse é um tema
que a gente lidar muito com ele aqui na terceira sessão. Doutor Luiz? Sem dúvida, presidente. Acompanho o relator. Doutora Tatiana? Com o relator, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro? Acompanho o relator. Doutor Valcir? Com o relator. Doutor Jorge? Com o relator. Doutora Semiramis? É falha de motivação, né? Porque sem a intimação e a prova, não dá nem para afirmar o fato presuntivo, né? Que leva à aplicação da presunção. Então, é material, com certeza. Acompanho. Doutora Vanessa? Também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, negou-se o provimento do recurso especial. 25. Também da minha relatoria. Q25, recorrente, SEMA, Central Mineira Atacadista, interessado Fazenda. Presidente, o senhor está impedido, é Mineira. O Rodrigo Mineiro tem pedido. Ele é Mineiro tendo nome. Traço de recurso especial interposto pela contribuinte, faz do Acórdão 1802 de 2011, proferido pela antiga turma especial da primeira sessão de julgamento. Aí eu transcrevo o acórdão, que eu não vou ler. 2 páginas só de acórdão. Em seu recurso especial, o contribuinte alegou divergência jurisprudencial em relação às matérias: indeferimento da perícia e violação dos princípios da ampla defesa e verdade material, impossibilidade de prevalecer a presunção de omissão de receitas e marco inicial do prazo decadencial relativo ao IRPJ e CSLL. A matéria indeferimento da perícia e violação dos princípios de ampla defesa e verdade material foi admitida no despacho de impossibilidade de recurso especial. E a matéria marca inicial do prazo decadencial relativo a IRPJ e contribuição foi admitido no despacho de agravo. Assim, o litígio desse julgamento restringe a 2 matérias. Duas matérias. Tendo a matéria impossibilidade de prevalecer a presunção de omissão de receitas inadmitida. Então, ficou só o prazo decadencial e a perícia. Intimada do acordo nos despachos de admissibilidade e da agravo, a PGF apresentou contra-razões, pugnando pelo indeferimento da perícia, bem como ser o fato gerador de IRPJ complexivo, se completando dia 31 de dezembro de cada ano do calendário, no caso de apuração do lucro real anual. Então, eu estou conhecendo o recurso. Mérito. Primeira matéria. Indeferimento da perícia e violação dos princípios da ampla defesa e verdade material. A divergência consiste no cerceamento de defesa causado pelo indeferimento da prova pericial. O primeiro paradigma foi recusado para comprovação de dissídio. Já o segundo foi admitido, nos seguintes termos. Transcreva aí o paradigma que foi admitido. A recorrente alega haver um contrassenso na decisão de primeira instância, pois afirma que os documentos anexados aos autos não demonstram as alegações feitas em impugnação, e ao mesmo tempo nega o deferimento da perícia de forma injustificada. O acórdão de primeira instância assim apreciou a matéria. Transcreva aí também o acórdão de primeira instância, que não vou ler. Verifica-se que a decisão de primeira instância estabeleceu como premissa a preclusão da apresentação de provas em conformidade com o disposto nos artigos 15 e 16 da 7235, ou seja, vedou a possibilidade de apresentação das provas em momento posterior à impugnação, salvo os casos previstos no artigo 4º, parágrafo 4º do artigo 16. Além do mais, considerou que havia provas robustas para o lançamento de ofício, isto é, a prova do fato indiciário do saldo credor de caixa. Entenda-se a existência do saldo credor de caixa na contabilidade. Ao mesmo tempo, considerou que o contribuinte não comprovou as alegações que justificassem o afastamento da presunção, ou seja, a inexistência do saldo credor ou que o saldo credor não corresponde às omissões de receita. No caso, a recorrente afirmou que em sua impugnação, que houve um erro na contabilização e que o saldo credor não existe,
tendo, contudo, a decisão analisado os documentos apresentados e concluído que não comprovavam as alegações da recorrente. Entendo que o indeferimento da perícia ocorreu porque não havia dúvidas quanto aos documentos apresentados e qualquer documentação não apresentada até aquele momento não mais poderia ser apresentada, por preclusão. A meu ver, não trata de cerceamento de defesa, mas de valorização probatória das provas apresentadas pela decisão pela preclusão de apresentação de novas provas. No caso, a decisão foi motivada. Salienta-se ainda que a divergência comprovada se refere à caracterização do cerceamento do direito de defesa e não à valoração das provas. Então, estou negando o provimento ao recurso especial nesse capítulo, o indeferimento da perícia. Como assim? Sempre o fiz. Termo inicial da contagem do prazo decadencial. A recorrente alega que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é o momento da verificação da aquisição da renda, e que o dia 31 de dezembro de cada ano é uma ficção jurídica, não havendo materialidade entre essa data e o fato gerador do tributo, que no caso se concretizou em janeiro de 2001, mês que ocorreram os saldos dos credores. No caso, a ciência do lançamento ocorreu em 5 de 5 de 2006, e os saldos credores de caixa lançados ocorreram em janeiro de 2001. A recorrente apresentou DIPJ para o exercício de 2002, ano calendário 2001, com opção de lucro real, folhas 185. E quanto à forma de apuração do IRPJ e contribuição, pelo lucro real anual não há controvérsia. Por outro lado, o fato gerador do imposto de renda é definido pelo CTN, artigos 43 e 44, e consiste na aquisição da disponibilidade econômica ou renda de proventos de qualquer natureza. Aí transcrevo os artigos 43 e 44 do CTN. Por sua vez, a Lei 9.430 definiu que seu artigo 1º carrega geral em apuração trimestrais, sendo a opção da pessoa jurídica pelo lucro real anual, conforme seu artigo 2º, transcritos abaixo. Transcreva o artigo 1º e 2º da 9.430. Conforme já exposto anteriormente, a recorrente fez a opção pelo lucro real anual, devendo encerrar a apuração em 31 de dezembro de cada ano, conforme o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 9.430, onde se efetivará a apuração do lucro real, a partir dos ajustes efetuados em relação ao lucro líquido da pessoa jurídica. No caso, as omissões de receita decorrentes do saldo credor de caixa foram adicionadas à apuração efetuada pela contribuinte, recalculando o seu lucro com base no seu lucro real anual, juntamente com as demais receitas e despesas originalmente consideradas. Aí estou citando um artigo, que é o 302, com decisão unânime, conforme abaixo. O fato gerador do IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS e COFINS, é complexivo, iniciando-se no primeiro dia de cada período de apuração e abrange todas as incidências de omissão de receitas que correspondem aos pagamentos efetuados no transcurso do período definido em lei para a apuração da ocorrência do fato gerador. Não há qualquer defeito no lançamento que apure as diferenças dos tributos lançados, uma vez que respeitados os respectivos períodos de apuração, mensal ou trimestral, conforme o caso, e apurando quanto devido nos termos previstos na legislação de regência. No caso dos autos, o fato gerador do IRPJ da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, do lucro real anual, do ano calendário 2001, se encerra em 31 de 2 de 2001, sendo esse o termo inicial para a contagem do prazo decadencial do artigo 150, parágrafo 4º, afastando, portanto, a alegação de decadência feita em recurso voluntário, vez que o lançamento de ofício foi efetuado em 5 de 5 de 2006. Diante do exposto, voto por negar provimento de recurso especial interposto pelo contribuinte. Eu vou só colocar o carregador aqui, tá? Bom, fui colocar o carregador do notebook na tomada. Estava acabando a bateria. Doutor Luiz?
Acompanho ambas as matérias, presidente. Doutora Tatiana. Bom, presidente, em relação ao indeferimento de perícia e violação aos princípios da ampla defesa, eu vi que o senhor colocou a questão da preclusão e tal, mas eu acho que é mais por questão do indeferimento de perícia, né? Porque eu ia acompanhar pelas conclusões, porque realmente eu acho que como bem colocou o senhor, quando o julgador ele já tem convicção em relação à documentação que já foram apresentadas e que ele está considerando, não há que se falar, é claro, em aceitar o pedido de perícia, né? Então, eu vou acompanhar o relator, presidente. Acompanho, senhor. Doutor Rodrigo Mineiro. Acompanho o relator. Doutor Valcir. Acompanho o relator. Doutor Jorge. O relator. Doutora Semiramis. Acompanho. Doutora Vanessa. Também acompanho, presidente. Só estava olhando aqui a questão da decadência, mas eu vi que aplicou o 150, parágrafo 4º também, né? Só o termo inicial aqui, a discussão, mas eu acompanho o relator. Então, foi negado o provimento por unanimidade de votos. Item 26, também da minha relatoria. É vício formal material, né? Também. Mas não abriu, não. Agora abriu. Mais uma vez, aquele recorrente fazenda, interessado Brás Fagner, relatoria minha, Rodrigo Poços. Mais uma vez, o recurso da fazenda com aquele pedido de definição, serviço material, serviço formal. Esse presidente, desculpa, esse é o item 26, né? 26. Tá. Que é recorrente, é Rita, né? Recorrente fazenda, eu falei errado. Recorrente Fazenda Nacional, interessado Rita Gonçalves de Araújo. Obrigada. É esse mesmo que eu abri. Então, trata-se de recurso especial, bem semelhante ao outro. Interposto pela Fazenda, em resumo, arguindo, pedindo, no pedido que seja usado vício formal, e eu vou fazer o meu voto para o vício material. Então, no mérito, a discussão restringe a natureza de vício que causou nulidade da auto-infração, se formal ou material. O vício constatado foi erro na identificação do sujeito passivo. Uma vez que a fiscalização imputou a responsabilidade com base no artigo 135, a sócia, pessoa física, a qual, contudo, não detinha poderes de gestão. A pessoa jurídica encontrava-se baixada no momento da elaboratura do auto de infração, tendo o acórdão recorrido decidido pela sua extinção, que sua extinção ocorrera de forma normal e regular. Quanto à natureza dos vícios que maculam o auto de infração, comungo o voto proferido pelo Rafael, doutor Rafael Vidal. Então, dei um voto na primeira sessão, bem semelhante ao que eu uso, ao meu voto. Também uso aqui um voto da doutora Érica, 9303009777. Outro também da doutora Érica, 93003009. Tá? Trata de peguei um de RPJ, peguei um de imposto de importação, peguei um de IPI. Estou resumindo bem o voto. Aí eu concluo. No caso, houve erro na subsunção dos fatos da norma, pois foi imputada a responsabilidade com fulcro no artigo 1353,
que possui como pressuposto o poder de gerência da pessoa jurídica, a que não detinha tal poder, sendo-lhe uma norma aplicável. Assim, o erro atingiu a materialidade do lançamento, que não foi realizado em face do direito passivo a quem deveria ter sido imputado a responsabilidade. Então, desse modo, eu considero o vício material. Formal, eu considero se eu errasse o nome da pessoa, por exemplo. Se eu identificasse a pessoa certa, só que em vez de chamar de Rita, eu chamasse de Márcio. Para mim seria formal. Mas aqui ele errou a pessoa. Então, houve erro na identificação do sujeito passivo. Então, eu considero vício material. Doutor Luiz? Acompanho, presidente. Exatamente esse é o meu pensamento. Doutora Tatiana? Relator, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro? Acompanho o relator. Doutor Balcia? O relator. Doutor Jorge? O relator. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Doutora Vanessa? Também acompanho, presidente, essa tem sido a jurisprudência da turma já há algum tempo, né? O erro na indicação do sujeito passivo é vício material do lançamento. Então, por unanimidade, o item 26 negou-se o provimento do recurso. Item 27, doutor Rodrigo Mineiro. Recorrente, já foi. Já foi. 27 já foi. Craft. Item 28 já foi. Item 29 também de minha relatoria. Esse é um pouco mais complicado. Traz recurso especial de divergência interposto pelos responsáveis solidários. Walter Santana Arantes, Frederico Lavorado Arantes, Valdir Rocha Pena e Pedro Júnior de Oliveira, em face do acórdão 1401-002-635, proferido em 2018. Transcrevo abaixo, vou ler só a parte que interessa. Responsabilidade solidária, interesse comum. Se a fiscalização demonstra que os sócios da empresa comprovadamente pertencem ao mesmo grupo econômico da recorrente, que todas as pessoas físicas envolvidas tiverem interesse comum na omissão do fato gerador do tributo, correta a imputação da responsabilidade a todos. Nos recursos especiais, os recorrentes arguíram a impossibilidade de aplicação do 124.1 como forma de responsabilização tributária, sendo necessário previamente a responsabilização por sucessão ou os terceiros por infrações, que, ainda que tivesse relações com a empresa pertencente ao grupo econômico, não poderia ter sido responsável solidário por não ter qualquer vinculação com o fato gerador dos tributos, em especial o arbitramento do lucro, que, mesmo que se entenda pela possibilidade de responsabilização tributária com base no 124, não é possível sua aplicação no caso concreto, por causa da expressão interesse comum, somente ser entendida como se referindo àqueles que comprovadamente praticarem conjuntos negócios jurídicos dos fatos geradores, não bastando o fornecimento de gado ou a participação direta com empresas supostamente do mesmo grupo econômico. Que o interesse comum não é mero interesse econômico, que não houve inclusão da pessoa jurídica da qual é sócio na responsabilização, que invalida sua responsabilização de forma direta, que não ficou comprovada a participação na omissão das receitas ou nos fatos que deram origem ao arbitramento do lucro, ou seja, não se vinculou o responsável a qualquer das condutas ensejadoras do lançamento, que a sua inclusão no polo passivo deve unicamente ao fato do recorrente ser sócio da pessoa jurídica, Guga Comércio de Alimentos, a qual não foi incluída na sugestão passiva, que o uso exclusivo da marca Supermercados BH somente ocorreu após os fatos geradores autuados, depois de um acordo judicial. O fato de a Guga ser fornecedora da autuada não é motivo para figurar no grupo econômico, e isso somente seria algum indício de irregularidades se o fisco tivesse provado que as vendas tivessem ocorrido em condições diferentes do mercado. Que o senhor João Teixeira Antunes era apenas funcionário da Guga,
sem qualquer poder de gerência, e o motivo de sua contratação foi a sua conhecida experiência no mercado atacadista. Que o fato dos ex-sócios da Guga serem irmãos do ex-sócio da Autuada não implica a existência de grupo econômico, ainda mais que o setor supermercadista, ainda mais no setor supermercadista. Esse fato é extremamente corriqueiro em operações voltadas para o interior, e não para capitais, que os ex-sócios eram sócios minoritários e se retiraram antes da ocorrência dos fatos geradores. O fato de uma loja de supermercado abrir no mesmo lugar onde funcionava outro supermercado é comum. Em praticamente todos os casos, o supermercado normalmente abre onde funcionava outro, em razão do ponto, estacionamento, áreas de recebimento, etc. Para comprovar a divergência, indicou 2 paradigmas, o 28.03003 e o 11.01.000.916. No recurso especial de Walter, o recorrente arguiu a impossibilidade de aplicação do 124 como forma de responsabilização tributária, sendo necessário previamente a responsabilização por sucessão, mesmas alegações. O despacho de admissibilidade das folhas 13, 131 e 333 deu seguimento aos recursos especiais dos solidários. Cientificada, a PGFN apresentou contra-razões, alegando que o interesse comum existe quando os responsáveis se beneficiam dos resultados do fato gerador, bem como nos casos de conluio ou fraude entre os componentes do grupo. Afirma que as empresas Guga e Comercial de Alimentos JB possuem um liame inequívoco, cuja existência chega a se confundir, pois exerce a mesma atividade, possui a mesma marca, Supermercado BH, lá conhecido do Dr. Rodrigo Mineiro. Funciona no mesmo endereço e seus sócios têm relação de parentesco ou funcional, devendo ser mantida a organização dos sócios da Guga e do Sr. Walter, sócio da organização Abadia, pai de Frederico Lavorato, que não apresentou documentos para comprovar parte das vendas de gado autuada. Então, esse é o relatório. Admissibilidade. Prazo, tudo ok. Concernente aos pressupostos relativos à comprovação das divergências, a decisão recorrida considerou que a autuada, Comercial JB e empresa Guca compunham um grupo econômico, em razão de desempenhar normas de atividades, comércio, varejista e supermercado, que compartilharam a mesma marca comercial, Supermercado BH, de possuírem estreitas relações negociais e, ainda, das inúmeras relações de parentescos dos ex-sócios referidos às empresas, que o interesse comum é o interesse jurídico, e o interesse comum é o interesse jurídico que surge a partir da existência do direito de deveres comuns entre as pessoas situadas no mesmo lado de uma relação privada. Concluindo que, no caso concreto, houve comprovação do interesse comum na ocultação dos fatos geradores. Coloco aqui mais 2 paradigmas, né? Os 2 indicados, que é o 28.03003-637. Analiso o primeiro paradigma. Entendo que, nesse caso, primeiro paradigma, as teses não são divergentes. O excerto abaixo do acórdão recorrido indica o entendimento acerca do 124. Aí vem 124 fala. Em outros votos proferidos por mim, tenho firmado o entendimento de que o interesse comum denota a ideia de interesse comum jurídico, segundo a lição de Marcos Vinícius Neder Lima. Para tanto, veja. Isso aqui é o paradigma. Conclui-se que, portanto, que o fato jurídico suficiente à constituição de solidariedade não é um mero interesse de fato, mas sim um interesse jurídico, que surge a partir da existência de direitos e deveres comuns entre pessoas situadas no mesmo lado de uma relação jurídica, e constitui o fato jurídico tributário. Marcos Vinícius Neder. Verifico que ambos acordos adotam o entendimento que o interesse comum não é mero interesse de fato, mas sim interesse jurídico que consiste no fato das pessoas situarem no mesmo lado da relação jurídica. A diferença marcante dos 2 acordos diz respeito à consideração em que um os faz indicar interesse comum e no outro não.
Então, é necessário avaliar as situações fáticas, são similares, para que haja uma possível divergência. Eu perdi aqui. Aí. Aqui. Em ambos, houve a caracterização do grupo econômico. Contudo, no acórdão recorrido, o lançamento decorreu com a caracterização de fraude, conluio relacionados com a omissão da entrega de DIPJ, omissão da entrega de CTF, apresentação de escrituração eivada de vícios e organização do grupo econômico de fato, com o objetivo de sonegar tributos, tendo este interesse comum caracterizado. Já o paradigma versou sobre a notificação do lançamento de contribuições previdenciárias sem acusação de fraude ou conluio, seja na caracterização do grupo, seja no fato gerador do crédito tributário. Apesar de haver situações similares na caracterização do grupo, ou seja, empresas funcionando no mesmo endereço, transferência de empregados de uma para outra, objetos sociais similares, a distinção principal é a ausência de lançamento com acusação de fraude, elemento essencial na caracterização do interesse comum no acórdão recorrido, mas que é ausente no paradigma, cuja tese atrairia a aplicação do 124.1, se houvesse caracterização de fraude. Assim, esse ponto é essencial para caracterizar a similitude fática, a atrair divergência jurisprudencial, uma vez que as duas teses admitem a existência de interesse comum, fraude ou conluio. E como tal situação não existiu no paradigma, entendo que, nesse caso, as situações são distintas. Então, não estou considerando esse primeiro paradigma. Em relação ao paradigma 11.01.000.916, versou sobre o lançamento de glosas de custos e despesas, apresentação de DIPJ com valores zerados, pagamento sem causa ou beneficiários não identificados, interposição de pessoas, notas fiscais inidôneas, o que levou à aplicação da multa qualificada e caracterização de fraude nos termos dos artigos 71, 72, 73 da 4502. Os responsáveis, que são sócios efetivos da empresa, sócios efetivos, empresas que sucederam os negócios, empresas de blindagem patrimonial, foram alcançados por aplicação do artigo 124.1 do CTN. Quanto à aplicação do seguinte referido, decidiu. Aqui eu transcrevo também uma parte do acórdão, que eu não vou ler. Aí eu volto ao meu texto. Embora haja pontos de convergência entre a tese do paradigma e do acórdão recorrido, para o primeiro não bastou a configuração do grupo econômico de fato, a ocorrência de ilícitos tributários, a prova que os responsáveis geriam efetivamente os negócios, mas exigiu-se também prova que os responsáveis desviaram o patrimônio da empresa autuada para o seu benefício próprio, ou como se beneficiaram dos resultados das atividades operacionais envolvidas, de modo a prejudicar o recolhimento dos tributos, ou seja, exigiu-se prova do benefício dos resultados de atividades, especialmente de destinação do lucro presumido. Nesse sentido, a tese do paradigma é mais restritiva que a tese do recorrido, embora ambas admitam que a responsabilidade pode ser atribuída a terceiros com base no artigo 124.1, sem necessidade de aplicação do regramento da responsabilidade por sucessão de terceiros ou por infração, bem como admite que os atos ilícitos podem atrair responsabilidade tributária. Nos últimos aspectos, inclusive, de forma contrária, em parte, a tese dos recorrentes que aduziram que o artigo 124.1 não se trata de uma nova espécie de responsabilidade indireta, mas de gradação de quem já pode ser considerado como responsável tributário, ou seja, para se enquadrar no artigo 124.1, primeiramente, os solidários teriam que ser enquadrados em responsabilidade por sucessão ou terceiros ou infrações. Então, o segundo paradigma comprova a divergência quanto à necessidade de se vincular a atuação dos responsáveis com proveito nos resultados decorrentes dos negócios jurídicos que ensejaram os fatos geradores. Mérito. O litígio refere-se à aplicação do artigo 124.1 do CTN. Transcreva abaixo.
Inicialmente, passo a expor o meu entendimento sobre a interpretação da expressão interesse comum, de que trata o artigo 124.1 do CTN. Nesse sentido, compartilho o entendimento exposto no parecer normativo, POSIT número 4, de 10/12/2018, que parcialmente transcrevo. Escrevo o parecer COSIT. Preciso de ler? Um parecer bem grande. Só apareceu nas 4 partes. O principal é o item 19 do parecer. 19 dias. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode-se ensejar a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam 1. Abuso da personalidade jurídica, em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única. Seria um grupo econômico irregular. 2. Evasão e simulação fiscal e demais atos decorrentes, notadamente quando se configuram crimes. 3. Abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com intuito de acarretar a supressão e a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador. Seria o planejamento tributário abusivo. Assim, a solidariedade, agora volto eu falando. Assim, a solidariedade prevista no artigo 1241 é uma hipótese de responsabilidade por transferência, não restrita apenas aos atos lícitos por pessoas que se encontram no mesmo lado da relação jurídica, mas também quando se identifica um interesse comum dos atos ilícitos, almejando a supressão indevida dos tributos. O parecer traz, exemplificadamente, 3 situações: grupo econômico irregular, cometimento de ilícito tributário doloso, vinculado ao fato gerador, e planejamento tributário abusivo. Destaque afasta a tese dos recorrentes que o artigo 124.1 não seja hipótese de responsabilização tributária e se refira apenas a sujeitos que estejam como contribuintes do mesmo lado da relação jurídica, quem seja o fato gerador, mas sim de maneira mais ampla que possua um vínculo jurídico com essa situação. O lançamento decorreu de arbitramento do lucro sobre receitas escrituradas e não declaradas, além de imposto de renda retido na fonte, sobre pagamentos a beneficiários não identificados nos anos calendários 2006 e 2007, com aplicação de multa qualificada por fraude, sonegação incolúria. Os fatos imputados aos recorrentes Frederico Lavorato Arantes, Valdir Rocha Pena e Pedro Júnior de Oliveira podem assim ser resumidos. 1. São sócios da rede Supermercados BH, Comércio de Alimentos, atual denominação social de Guga Comércio de Alimentos Limitada, a qual se utilizava da marca Supermercados BH, mesma marca utilizada pela autuada. A empresa Guga era a principal fornecedora da autuada JB. A empresa Guga empregou o senhor João Teixeira Antunes, sócio direto da autuada, entre 2/2/2004 e 1/2/2005, como supervisor administrativo, tendo ainda a DIRF da empresa Guga declarado pagamentos por trabalho assalariado em 2005, 2006, 2007 e 2009, inclusive no período em que teria adquirido a autuada JB. 4. O senhor João Teixeira Antunes era sócio de Supermercados BH, outra empresa do grupo, juntamente com Leonardo Lavorato Arantes, irmão de Frederico, que é sócio da Guga e filho de Walter, e Valdir da Rocha Pena, sócio da Guga. 5. 3 dos 4 endereços de lojas da autuada passaram a funcionar as lojas da Guga, com a mesma marca, Supermercados BH, e com transferência de funcionários da autuada JB para a Guga, pois 60 funcionários da Guga, na filial 64, apenas 2 não eram funcionários da JB, que funcionavam no mesmo endereço, ou mesmo ocorrendo com a filial 65, que dos 40 funcionários, apenas 3 não eram funcionários da JB. Que a autuada 6, que a autuada JB e Guga compartilhavam a mesma marca. 7.
que no decorrer da fiscalização, a autuada mudou de endereço, passando a funcionar em seus endereços antigos da empresa Guga. 8. Esses sócios da empresa Guga seriam irmãos do senhor João Batista. 9. O senhor Leonardo Lourenço de Oliveira foi ex-sócio da empresa Guga, que figurava como representante legal ou procurador da autuada, juntamente com o senhor João Teixeira e o senhor João Batista. Para o recorrente Walter Santana Arantes, os fatos imputados foram os seguintes. O senhor Walter empregou o senhor João Teixeira Antunes na organização Nossa Senhora Abadia, entre os anos 92 a 2000. 2. Foi sócio da organização NS Abadia, cujo nome fantasia é Supermercado Mineirão Limitada, ou seja, da minha época, cuja retirada da sociedade foi questionada judicialmente, com o propósito de frustrar o recolhimento de tributos lançados. 3. Que é intimado a responder se possuía relações de emprego com qualquer dos sócios da JB, responderam que não, apesar que a empresa, a organização Abadia, possui longo histórico de relação empregatícia. 4. É pai de Frederico, sócio da Guga. 5. Recebeu rendimento de aluguel da empresa Guga. 6. É pretenso fornecedor de gado bovino à autuada, cujas operações foram lançadas como pagamento a beneficiários sem causa. Consta ainda, no termo de verificação fiscal, que o senhor João Batista apresentou-se perante a fiscalização como procurador da empresa que teria transferido o JB ao senhor João Teixeira, a qual não teria se concretizado, segundo o senhor João Batista, por falta de pagamento, e segundo o senhor João Antunes, por manutenção de 2 lojas concorrentes pelo primeiro. Concluiu a fiscalização que houve uma orquestração de expedientes, tais como falta de declaração de tributos devidos, apresentação de escrita contábil sabiamente inepta, interposição de pessoas no quadro societário, fechamento de lojas da fiscalizada com abertura de lojas nos mesmos pontos da Guga. Esses expedientes já haviam sido utilizados pela organização da Senhora da Abadia e visavam dificultar a fiscalização e constituição de créditos tributários, bem como impossibilitar a execução dos valores lançados e que as empresas Guga e JB, que é a autuada, compunham um grupo econômico, tendo em vista desempenhar as mesmas atividades, compartilhar a mesma marca, possuir estreitas relações comerciais e ainda haver inúmeras relações de parentesco entre sócios e ex-sócios das referidas empresas. A partir dos fatos narrados e comprovados, parece-me evidente que as empresas Guga e JB constituíam o mesmo grupo econômico irregular, no qual as duas empresas utilizavam a mesma marca, uma era a principal fornecedora da outra, tendo a Guga sucedido o ponto comercial das filiais JB, bem como absorvido praticamente toda a mão de obra, que poderia, inclusive, levar à responsabilização da Guga pelo artigo 133 do CTN. Além de o sócio de direito da autuada figurar como beneficiário de remuneração de salário na DIRF da Guga, no período dos fatos geradores. Nos recursos especiais, os recorrentes justificam que o uso da marca ainda era objeto de indefinição de sua propriedade, ou seja, ainda não era detentora da marca e não poderia impedir o uso pela autuada, que o fato de ser fornecedora não indica pertencer ao mesmo grupo, exceto se provasse que os negócios fossem em condições fora de mercado. Contratou o senhor João Teixeira pela sua experiência no mercado supermercadista, que o fato de irmãos serem sócios de empresas que atuam no ramo supermercadista é normal. Que abrir lojas onde já funcionaram outras lojas de supermercados é normal e praticamente sempre ocorrerá. Por certo, essas situações ocorreram de forma isolada e não pode conduzir à conclusão de existência do grupo econômico. Porém, o que não é normal é que todas as situações ocorram ao mesmo tempo, ou seja, utilização da mesma marca, uma fornecendo produtos para a outra, uma cedendo o ponto comercial da outra, inclusive absorvendo praticamente todos os funcionários.
Certamente, para a clientela, se tratava da mesma empresa, pois que ramo, marca, local, produtos e funcionários eram os mesmos. Assim é evidente que o grupo econômico irregular e essa irregularidade do grupo atrai a aplicação da responsabilidade solidária ao artigo 124.1 do CTN, mormente quando acompanha sonegação de pagamentos de tributos. Já em relação ao senhor Walter, os fatos imputados são insuficientes para atrair a solidariedade. Ele é uma outra empresa, né? Esse Walter. A empresa Organização Abadia não foi vinculada à autuada, no sentido de não utilizar as mesmas marcas, já que desta é Supermercado Mineirão. Não há informação de absorção de funcionários ou de uso do mesmo ponto comercial, o que levou à fiscalização, aparentemente, não incluía no grupo econômico. Os indícios relativos ao empregador, o senhor João Teixeira, 6 anos antes dos fatos geradores, ou ter sido retirado do quadro social da Organização Abadia, para se frustrar ao pagamento de tributos, ser pai de sócio de Guga, receber rendimentos de aluguéis da Guga e fornecer gado à autuada, seriam relevantes se a Organização Abadia fosse considerada pertencente ao grupo econômico, que não foi objeto da acusação fiscal. Assim, não há como estabelecer interesse comum nas relações jurídicas que levaram à ocorrência dos fatos geradores da empresa JB. Diante do exposto, voto por negar provimento a recursos especiais interpostos por Frederico Laborato Arantes, Valdir Rocha da Pena e Pedro Júnior de Oliveira. E vou dar provimento somente ao recurso especial interposto por Walter Santana Arantes, pelo que eu expus acima. Doutor Luiz Eduardo, depois desse cansativo voto, que eu li somente a metade. Presidente, não se trata apenas de discutir interesse econômico e interesse jurídico. Aqui é um grupo econômico de fato que está acontecendo. Somente o senhor Walter está fora do grupo, então eu acompanho o relator em totum. Obrigado. Ele ficou fora, inclusive, no termo de verificação. Doutora Tatiana. Sim, presidente. Como foi trazido o parecer normativo 4, e eu bem discuti esse parecer normativo 4, inclusive num curso, e lá no parecer, ainda que ele trate que interesse comum é interesse econômico e interesse jurídico, né? Você tem que considerar os dois interesses. Alguns pontos do parecer eu não concordo, né? Porque teria aí uma representação, uma responsabilidade por representação, e eu acho que tem que ter uma responsabilidade por vinculação, e eu acho que nesse ponto aqui, o seu voto, quando fala dos indícios e da vinculação, eu acho que está perfeito, presidente, então eu vou acompanhar pelas conclusões. Parabéns. O senhor está com o microfone fechado, presidente. Eu tinha chamado o doutor Rodrigo Mineiro, mas estava fechado o microfone. Acompanho o relator, presidente. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Acompanho o relator. Doutora Semiramis. Acompanho o relator. Doutora Vanessa. Bem, acompanho o relator, presidente, e até eu estava verificando aqui que o próprio acórdão recorrido foi por unanimidade de votos também, né? Então, indica que realmente houve essa responsabilização. Então, acompanho. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento aos recursos especiais interpostos por Frederico Laborato Arantes, Valdir Rocha Pena e Pedro Júnior da Silva. E deu-se provimento ao recurso especial interposto por Walter Santana Arantes. A conselheira Tatiana votou pelas conclusões. Com isso, a gente vai encerrar em alguns processos ainda, a parte da manhã. Inclusive um idêntico, que é o próximo, parecido. Vamos encerrar para o almoço, de volta retornamos às 14 horas. Então vamos encerrar a gravação. Um bom almoço a todos.